e consegui a minha tão sonhada promoção. Só que para minha grande frustração, que foi aí onde tudo começou de verdade, eu tive apenas 10% de aumento. Isso falando em dinheiro líquido, né? O salário que a gente recebe mesmo. 10% de aumento. E, cara, falando em números mesmo, ganhava R$2.000, foi para 2.200. O que eu faço com isso daqui, né? Eu já estava fazendo atividades que seriam equivalentes a um analista pleno ou sênior até. Será que eu continuo aqui no CLT? Será que se eu vou empreender? E um grande divisor é justamente quando você começa a absorver conhecimento, né? E aí uma mente que se abre ao novo e ela se expande através do conhecimento, ela não volta a ser a mesma coisa e novos caminhos começam a se abrir. Eu reconheci que seria um ato de egoísmo da minha parte, literalmente, falta de humildade, de querer fazer tudo sozinho. Né? Tipo, eu consigo faturar um bom dinheiro, mas é só pra mim. Com quem que eu reparto o bolo? Não tem com quem repartir. E qual que é o próximo nível? Eu vou ficar sempre nisso? Então eu preciso de pessoas, tanto pra me ajudar, quanto pra eu poder ajudar também. Bem-vindos ao Master 10X, o podcast onde histórias de fé, propósito e estratégia se transformam em resultados exponenciais na vida e nos negócios. E hoje você vai conhecer a história de um cara que decidiu romper com o padrão, abandonar o caminho tradicional e acessar resultados que pareciam impossíveis dentro do CLT. Leandro tem 27 anos, é contador por formação, decidiu mudar a sua realidade a partir de um livro e de lá para cá saiu do assalariado para faturar múltiplos 6 dígitos, montar uma operação própria e dobrar o faturamento. Leandro, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Obrigado, Rafa, é um grande prazer estar aqui, um grande prazer falar com todos vocês e que eu possa, através da minha história, incentivar de alguma forma vocês e trazer também algum conteúdo bacana, né, inspirador, e que possa também movimentar vocês também a se mexer e não se contentar com o pouco. Perfeito, Leandro. Leandro, eu estou bem feliz de te receber aqui, escutei aqui um pouco da sua história, a gente falou um pouquinho da sua história. E para começar aqui, eu queria entender um pouco, Leandro, dessa sua jornada, como começou essa jornada empreendedor, já tinha esse desejo desde sempre, como que foi isso? Bom, vamos lá. Durante a adolescência, eu tinha um sonho de ser um executivo, né, de grande empresa, de trabalhar social, trabalhar elegante, talvez num terninho bonitinho. Então, baseado no que os nossos pais sempre falaram, a antiga geração, né, a geração anterior à minha, olha, faz faculdade, é o melhor caminho, você vai ganhar muito dinheiro. Então, após algumas pesquisas, resolvi fazer contabilidade, que era algo mais específico, não era tão abrangente como administração de empresas, por exemplo. Fui fazer contabilidade, logo no primeiro semestre entrei na área, com a ajuda de um amigo que também já estava na área. Então, trabalhei 2 anos em um escritório de contabilidade, escritório pequeno, familiar, pude aprender muitas coisas. Depois eu migrei para uma empresa grande, listada em bolsa. Então, fui viver a contabilidade de uma empresa grande mesmo. Legal. Né? Através da indicação desse mesmo amigo, que me indicou também no escritório pequeno. Então, ali eu pude ver números de bilhões de faturamento, toda uma cadeia. A empresa tinha mais de 1.500 funcionários. Então, era outra coisa, né? Era uma coisa muito maior. Ou seja, ali você estava no emprego dos sonhos, vamos dizer. Isso. Só que, porém, ainda limitado, porque isso foi no 2º ano de faculdade, estava limitado a um diploma. Então, precisava de um diploma para poder evoluir. E isso já começou a me incomodar. Porque, olha, eu dava o meu máximo, né? Eu dava o meu melhor todos os dias e estava evoluindo, não tinha como parar, né? Parar a evolução. Só que em termos financeiros eu estava limitado, porque eu precisava do diploma, precisava da conclusão do curso para poder continuar e avançar. Eu estava com cargo de assistente contábil na época, para me tornar analista eu precisava de um diploma nessa organização. Sim. E aí, beleza, né? Concluí a faculdade após os 2 anos e consegui a minha tão sonhada promoção. Só que para minha grande frustração, que foi aí onde tudo começou de verdade, eu tive apenas 10% de aumento. Isso falando em dinheiro líquido, né? O salário que a gente recebe mesmo. 10% de aumento. E, cara, falando em números mesmo, ganhava R$2.000, foi para 2.200. Falei, o que eu faço com isso daqui? Né? Eu já estava fazendo atividades que seriam equivalentes a um analista pleno ou sênior até, e com um salário muito ruim. Então, foi uma grande frustração, só que eu sou muito grato por isso hoje. Né? Na época, eu não entendia. Fiquei com uma raiva muito grande, eu chorava de raiva.
Mas hoje eu entendo, né? Isso fez com que eu me mexesse, com que eu não ficasse preso ali e aceitasse somente aquilo. E aí foi a partir daí que você começou a buscar uma oportunidade. Que livro foi esse que você ganhou? Sim. Esse livro que eu ganhei, que mudou minha história, foi o livro O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Sei. Minha hoje esposa, né? Ela era sua namorada na época, me deu de presente. Falou, lê esse livro que vai te fazer muito bem. Eu não gostava de ler. Eu demorei 6 meses para ler o livro. Nossa. Só que a partir daí, quando eu li, terminei de ler, eu entendi como é que funcionavam as coisas, comecei a devorar um livro por semana, tudo disposto a mudar de vida. Então, eu ficava 2h30 no transporte público para ir, 2h30 para voltar. Então, nesse tempo, eu não tinha o que fazer, porque eu estava em pé, em ônibus, em metrô. Então, eu comecei a ler livros, escutar podcasts, escutar histórias de empreendedores, escutar alguma coisa que me fizesse melhorar de vida. E com isso, começou a ascensão. Eu mudei de área dentro da empresa que eu trabalhava, consegui o salário que eu almejava, né, até então. Só que eu, baseado nos livros que eu estava lendo, eu dei uma olhada 360 graus, assim, olhei para os meus líderes, coordenadores, gerentes, e eu falei, cara, quanto tempo vai demorar para eu chegar nisso daqui? Sim. E quem dirá ser o executivo que eu sonhava, né, lá na adolescência? Seria coisa de 10 anos, 7 anos, se eu fosse muito bom, muito fora da curva. Então eu falei, olha, e talvez quando chegar lá, eu não vou querer ter a vida que esse pessoal tem. Sim, né? sim. Eu falei, acho que não é por aqui. Ou seja, né, isso é interessante você trazer, porque o que acontece? Muitas vezes, né, a pessoa está entre essa, será que eu continuo aqui no CLT? Será que se eu vou empreender? E um grande divisor é justamente quando você começa a absorver conhecimento. Né? E aí uma mente que se abre ao novo e ela se expande através do conhecimento, ela não volta a ser a mesma coisa e novos caminhos começam a se abrir. Falo isso porque eu sou uma pessoa igual a você, eu gosto muito de ler, eu devoro livros, assim, até brinco, né? O meu hobby é leitura, né? E aí, o que eu percebo, né? Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, mais o seu horizonte é ampliado, mais desafios você quer assumir. Sim. E tem muito empresário que está aí, talvez, nos assistindo, que às vezes se sai disso, né? Fica ali no operacional do dia a dia, ou muitas pessoas que querem empreender ficam ali tomadas pelo cansaço, ao invés de pegar um livro e ler, vai querer ver lá, sei lá, nada contra, né? Eu também gosto de ver séries, né? Mas a pessoa fica só vendo séries, mas não busca ali ler algo para poder expandir, né? E é interessante você trazer isso, porque a partir dessa leitura, a partir do momento que você começou a expandir, o jogo começou a mudar para você, correto? Sim, exatamente, né? Era o termo que eles, acho que até usam bastante hoje em dia, que é da vida extraordinária, a vida épica, né? Que a gente pode ter uma vida excelente em todas as áreas. A gente precisa abrir mão de uma área para ter sucesso na outra. Sim. Dá para sim ter sucesso em todas elas e equilibrar tudo, viver super bem, né? Abundância em todas as áreas. Então, com isso, eu comecei a me mexer. Comecei a falar, olha, eu preciso de fazer alguma coisa, porque se eu ficar aqui, esse é meu futuro. Não vai ter para onde correr. Em qualquer outra empresa que for, vai ser isso daqui também. E tá tudo bem, tá? Cada um, mas eu não queria aquilo para minha vida. Sim, eu quero melhorar de vida, mas agora, algo rápido. Então, eu comecei a ficar até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, comecei a comprar um monte de curso, né? Comecei a assistir esses cursos, comecei a testar, a fazer, peguei meu dinheiro, comecei a investir em tráfego pago, né? Tentando a venda de alguns infoprodutos. E aí foi aí que eu tive a grande, que o pessoal fala, né? A virada de chave. Foi aí que eu despertei mesmo. Falei, é possível? Tem alguma coisa aqui? Que foi o quê? Eu investi, acho que coisa de R$60 em anúncios e fiz 300 e poucos reais em comissão. Nem era o valor total de vendas, né? Dava mais de R$600 o valor Nessa total. época você estava atuando como gestor de tráfego, buscando ser afiliado? Como que era esse modelo de negócio? Testando. Eu estudei várias áreas, várias profissões do digital. Tá. Né? Copy, social media, gestor de tráfego. E a gestão de tráfego me chamou a atenção porque era semelhante ao que eu via no dia a dia. Números, né? Sim. Tem os anúncios, mas o que importa são os números, né? A análise que você faz das campanhas. Então, gostei muito e fui para essa área. Produzi os anúncios e consegui fazer a venda. Falei, olha, peraí, se eu invisto 60 aqui, consigo tirar 300 do outro lado, pronto, tá aqui a receita. Tem alguma coisa diferente aí nesse jogo. Vou ficar rico aqui, né? Só que nem tudo são flores. Então, comecei a investir mais dinheiro, peguei todo o meu salário, investi durante o mês, e aí eu não consegui vender, né, o equivalente. Só que eu já tinha sido mordido, né, por
por esse vírus, né? Já tinha sido buscado ali. Então, eu entendi, falei, cara, dá para fazer. Eu vi que era possível. Né? Sim. E aí eu falei, vou insistir, eu vou fazer isso dar certo. Aí eu comecei a investir, comprei um monte de curso de tráfego pago, comprei um monte de curso de copy, cursos de como vender produtos na internet, várias coisas. Até que chegou uma hora que eu gastei todo o meu dinheiro, todo o limite de cartão de crédito, não tinha mais nada. Eu falei, olha, mas eu aprendi a mexer na ferramenta. Então, eu consigo prestar serviço. Conhecimento, né? E eu consigo prestar serviço. E isso tudo fazendo em paralelo ao CLT. Né? Legal. Eu já tinha terminado a faculdade, mas ainda estava fazendo uma pós-graduação, que eu ainda estava nesse mundo, né? Não, vou continuar estudando e fazendo tudo em paralelo. Então, às vezes eu estava trabalhando no CLT e caiu uma venda. Falava, opa, peraí, tem uma coisa aqui. Então, continuei muito, me esforçando, sem dormir mesmo, para aprender, para conseguir gerar algum tipo de resultado. Até que aconteceu esse problema financeiro, né? De eu investir muito e não ter retorno. E aí eu falei, olha, eu vou prestar serviço. Então, eu acompanhava alguns players, né, do digital na época. Falei, olha, vi um... Isso era meados de quando? Aí a gente tá falando de 2021, aproximadamente. 21, ali um pós-pandemia, no boom do mercado. Isso. Legal. E aí, eu vi um player divulgando, preciso de um gestor de tráfego assim, assim, assado, né? Precisa ter esses requisitos, precisa saber... Aí eu falei, eu peguei e mandei, fiz um pouco de copy ali, né? Eu falei, cara, olha só, eu não investi esse tanto em tráfego que você está falando, mas eu investi, acho que tinha sido uns 14 mil reais no meu próprio dinheiro. Não tive resultado porque o produto que eu estava tentando vender, imagino que não era bom, eu só preciso de uma oferta validada. Aí, e foi isso que aconteceu. Ele falou, cara, vamos fazer um teste. Me deu um cartão da empresa dele, deu os anúncios, deu o produto, falou, vamos ver o que acontece. Comecei a rodar um produto bom e começou a vender, começou a ter resultado, já saí escalando. E ali era um produto que era 100% comissionado. Eu não tinha uma remuneração fixa. Então, eu ganhava conforme o lucro que eu gerava. Ou seja, você tinha que gerar resultado. Eu tinha que gerar resultado. E aí, isso me chamou muita atenção, porque nesse período de teste, eu já consegui fazer uma receita de R$ 1.600. E nessa época, enquanto CLT, eu já estava ganhando algo em torno de R$ 5.000. 5.400, mais ou menos. E isso com 23 anos, o que é uma remuneração muito boa, né? Ou seja, você fez quase CLT. 30% ali do seu salário extra só fazendo... E trabalhando talvez nem um décimo do que eu trabalhei, né, como assalariado. E eu acho que aí tem um grande ensinamento. Por quê? O que acontece? O empreendedor, geralmente, ele é uma pessoa que ele começa a enxergar oportunidades, né? Às vezes até dentro do caos, dentro de algo que... será que eu tenho tempo? Às vezes tem muita gente que está nos assistindo agora que, cara, eu estou trabalhando CLT, será que eu tenho tempo para empreender? Ou até mesmo tem muito empreendedor que está focado ali em algo dentro do seu negócio e aí aquilo não está indo tão bem, ele está sendo resiliente, você estava sendo resiliente ali no seu trabalho, e aí ele não consegue enxergar outras oportunidades. Porque a história que você está me trazendo é uma história de... Cara, eu estava sendo resiliente no meu trabalho, mas eu estava a todo momento enxergando oportunidades. Em determinado momento, essa oportunidade que eu enxerguei, ali não deu certo no primeiro momento. Comecei a prestar serviço, fui atrás das oportunidades, até que eu construí um caminho que, de fato... eu comecei a ver, peraí, tem algo diferente aqui, eu posso viver disso daqui. Isso é interessante, porque até o empresário mais maduro vai ter um momento que ele vai precisar ter esse discernimento. Quais caminhos tem que eu posso atingir para buscar talvez mais receita, mais uma nova fonte de renda? Tem que expandir a visão, né? Não tem jeito. E aí eu comecei com essa prestação de serviço, o rapaz gostou e falou, cara, vamos nessa então, cai para dentro aqui, era uma contratação PJ, né? Então, não tinha empresa ainda, tive que abrir empresa, foi aí que tudo começou, né? O CNPJ. E vamos nessa. No segundo mês, eu já consegui fazer R$ 9.000. Uau. Ou seja, já me quase dobrou. Dobrou, né? Falando em termos líquidos, dobrou a receita que eu tinha do assalariado. Aí eu falei... Então, mas aí nesse momento você tomou a decisão de sair ou não? Nesse momento você ainda continuou? Tomei porque eu não tinha reserva de emergência, então não podia largar de uma vez. Mas aí eu já comecei a fazer as contas. Não, se eu pedir demissão, como é que vai funcionar? Se eu for mandado embora, conseguir um acordo. Já comecei a pensar sobre essas coisas. No terceiro mês, eu consegui R$ 25.000 de receita. Uau! Então, eu falei, peraí. Aqui já era, que não tem mais como. Conversei com o meu chefe na época, uma conversa bem franca. Ele falou, cara, eu quero conversar de futuro. Como é que funciona? Eu falei, cara, sendo bem sincero, eu não me vejo mais um dia aqui dentro. Estou fazendo alguma coisa em paralelo, que ele já sabia também. Sim. Tá virando. Eu falei, inclusive, se precisar fazer uma transição, eu fico aqui, eu ajudo a fazer essa transição e para ensinar a pessoa e não deixar você na mão, né? Não atrapalhar também. Sim, e foi isso que a gente fez. A gente conseguiu um acordo, eu consegui sair
assim, de uma forma muito tranquila, e tirando todo aquele trauma que eu tinha da frustração lá da promoção que eu tive, né? Então eu falei, cara, saí com as portas abertas, saí com amigos, saí tudo tranquilo. Então foi muito, muito sossegado assim, a transição. E aí eu pude focar 100% na prestação de serviço. E aí logo nos 3 primeiros meses, né, eu já consegui fazer essa receita aí de praticamente entre 40 e 50 mil reais, que era o que eu ganharia no ano todo como CLT. Uau. E aí no ano seguinte, que eu foquei só nisso, então já fui para 400 mil reais de faturamento. Então já foi uma receita que, não Você sei, não eu precisaria de imaginava, né? não imaginava, precisaria de uns 8 anos para ganhar isso como CLT, 7 anos. Demoraria muito, né? Teria uma conta assim. E aí foi nesse momento que você começou a pensar, peraí, estou prestando serviço, saí. Como que virou a chave, né, do Leandro ali? Cara, prestador de serviço, quero montar um modelo de negócio. Como que foi isso? Você continuou prestando serviço só para uma pessoa ou você começou a ter como se fosse uma agência ali de tráfego? Isso, eu até pensei em fazer esse modelo de agência, só que eu ia tirar muito foco de onde me dava muito dinheiro, né? Tá. E tinha uma fonte muito boa. Tanto é que no ano seguinte, eu estava levantando os números antes de vir para cá para poder falar, saiu acho que bateu 440 mil reais de faturamento no primeiro ano completo. O segundo ano foi para 860 mil reais. Falei, 1 milhão está no próximo ano. Isso aqui Sim. é inevitável, né? Só que aí foi no segundo ano, eu já estava com uma reserva de caixa muito bacana e eu pensei, pô, mas eu só tenho um cliente. Se amanhã depois esse cliente não querer mais a minha prestação de serviço, ou mudar de negócio, ou acontecer alguma coisa com ele, o que eu faço? Então eu enxerguei um grande risco ali. Sim. E aí, meio que o momento de mercado também da venda dos infoprodutos estava migrando bastante, tinha entrado bastante concorrente, né? Estava bastante competitivo o leilão. E aí foi migrando, até que eu já fui estudando alguma forma nova, alguma operação nova. Isso foi no final de 2022, então eu passei estudando uns 4 meses aproximadamente. E até que a gente fechou a parceria, né? A gente encerrou. A gente falou, olha, beleza, vamos cada um para um lado. Tipo, eu também já não quero mais. Ele também, tipo, eu tô migrando também, não vou atuar mais com isso. E tudo bem também. E aí eu descobri o mercado de publisher, que é o que eu estou hoje, que para quem não conhece é o mercado de blogs, né? Sim, blogs ainda existem e ainda dão muito dinheiro. Mas claro que as estratégias mudaram bastante, né? E eu fiquei 4 meses estudando como fazer, como que funcionava todo o sistema, o modelo de negócios, para só então, depois de 8 meses corridos ao todo, eu conseguir começar a gerar receita. Uau. Graças a Deus eu tinha uma boa reserva de caixa e consegui segurar por todo esse momento. E aí, nesse momento que você vai para o publisher, você já tinha deixado de atuar como prestador de serviço. Isso, exatamente. Eu encerrei a parceria com esse rapaz que eu prestava serviço. E aí eu comecei a operação de publisher, né? A operação de blogs. Só que com toda a expertise que eu tinha de tráfego pago, ia ser algo que seria muito fácil de escalar. Então, eu só precisava encontrar a variável que desse lucro. Comecei a encontrar as variáveis e fui escalando. E aí a gente foi crescendo. Então, isso quando virou o ano já era 2023. Então, a gente conseguiu fazer um faturamento aí de 1 milhão, acho que foi 1 milhão e 900 até. E você tem equipe? Como que é isso? Eu empresa. Eu empresa. A estrutura é eu sozinho lá fazendo praticamente tudo. Né? Até fiz alguns projetos em parceria com... que eram sites onde tinha sociedade, não era sociedade na empresa em si. Sim. Então também deu uma ajuda, mas boa parte mesmo foi tudo sozinho que eu fiz. Auxiliaram no aprendizado, mas na geração de receita, que é o tráfego pago, que foi onde eu investi muito tempo, muita energia para poder decolar a empresa. E assim, nessa transição e nesse modelo, né, de tráfego pago, que você fez a transição e aí você achou esse mercado, né, de publisher, qual foi o maior aprendizado que você tirou desse modelo? Bom, quando eu decidi entrar para o mercado digital, tinha uma promessa muito grande, que era trabalhar de onde quiser, quando quiser, no ritmo que quiser, eu só preciso ter uma internet, né? E eu queria muito isso. Então, quando eu fui estudar alguma coisa para ser minha mesmo, ter minha própria operação, eu fui buscar alguma coisa que eu pudesse trabalhar de qualquer lugar, que rodasse através dos anúncios, eu não precisasse ficar o tempo todo ali na frente, e que eu só precisasse de internet. E que eu não tivesse um monte de cliente, um monte de prestador de serviço, né? Todo esse contexto. E aí eu achei esse mercado de publisher. Eu falei, olha, eu vou investir em anúncios, e vai gerar receita do outro lado através de anúncios também, que é anúncios servidos pelo Google, né? Google AdSense ou Google Ad Manager. Eu falei, ótimo, não preciso fazer vendas, não tenho clientes, é só isso daqui.
Então, tá girando o tempo todo, igual agora a gente está aqui no podcast, tá lá rodando. Se eu ficar tipo, o dia inteiro fora, vai estar lá rodando da mesma forma. Eu falei, acho que isso aqui atende a esse requisito, né? E principalmente de eu não precisar fazer promessas agressivas, não precisar trabalhar uma copy muito forte, né? Tem copies que são um absurdo, assim, que a gente vê. E eu não precisava fazer isso. Interessante você trazer isso, né? Porque o que acontece, né? Acho que todo empreendedor, ele quando ele enxerga não uma falha ali no mercado, mas ele enxerga uma oportunidade, né? Isso tem que estar muito linkado aos valores dele. E aí eu vejo que o fato de você buscar o publisher ali é porque tinha algo muito linkado ao que você carrega, né, como valor, de não ter que ter uma promessa agressiva, de você estar muito linkado, de poder trabalhar da onde quer, analisar toda essa estrutura de onde você está, né? Uhum. E como que é isso no dia a dia? E aí eu queria entender como que foi, porque você falou que ficou 8 meses ali semeando, vamos dizer, Sim, né? sim. Como que foi? Deu medo nesses 8 meses? Cara, em nenhum momento, porque eu tinha uma fé absoluta de que eu iria fazer acontecer e que isso iria virar. Ou seja, Então, mais uma vez aí a questão dos valores, né? Daquilo que você Exato. acreditava. Eu nunca tive nenhum tipo de medo acerca disso, porque eu sempre tive muita fé. Então, tipo, mas a gente tá com um problema financeiro ali. Eu falo, cara, tá tudo certo, vai ser resolvido em tal data, tá tudo bem. Eu sou movido por fé, então eu sei que vai acontecer, eu sei que a gente vai chegar, sei que, tipo, tem meta de faturamento, tem meta de lucro, a gente vai bater e tá tudo certo, não tem nenhum problema, a gente vai alcançar. Esse período que eu fiquei sangrando caixa, eu falei, olha, é um momento de... Até falei para minha esposa, falei, não vamos mudar nada no nosso estilo de vida, porque eu sei que eu vou fazer acontecer. E literalmente, no mês que estava chegando ao final, a reserva de emergência foi quando começou a gerar receita e tudo se equilibrou novamente. Legal. Então foi literalmente no mesmo mês. Né? Uau. A provisão veio. É isso, né? Eu falo assim, a gente dá o passo que Deus coloca o chão, né? E empreender é isso, né? Uhum. Falo que o empreendedor ele toma uma dose de risco diária. Você acordou empreendendo, você vai tomar risco, né? Então não tem como, né? Não tomar esse risco. E aí, dentro desses 8 meses que você começou a construir o negócio começou a trazer recurso de volta ali, né? Começou a dar o famoso ROI, retorno aí do investimento, né? Como que foi isso? Hoje, como que funciona essa operação de publisher? Quantos blogs você tem? Como que é isso? Bom, vamos lá. Todo esse faturamento do primeiro ano, né, foi com apenas um site, né, uma conta que a gente tinha. E a gente estava limitado justamente por isso. Até tinha outros sites na manga ali para começar, só que um estava indo bem, então vamos focar nesse que está indo bem. Só que isso também a gente está muito suscetível ao risco, porque se dá algum problema, a gente perde toda a receita. Não é que a gente vai parar de gerar, não. A gente perde o que já foi gerado dentro de uma janela de pelo menos 30, 40 dias. Então esse que era o risco. Então a gente começou a lateralizar, colocar um segundo site, um terceiro site. E a gente teve um problema desse, a gente perdeu R$100 mil, $20 mil, então na época conversão para 5, coisa de R$100 mil em fevereiro do ano passado. Foi um baita problema no caixa, atrapalhou bastante a operação. Só que falei, olha, aqui tem oportunidade, então é só ver onde é que a gente errou e continuar, não tem o que fazer, né? Vamos continuar, porque pode ser também uma distração para a gente não crescer nesse mercado. Sim. E aí a gente continuou. Então, a operação, como é que ela funciona, né? Basicamente, a gente compra a mídia através do Facebook Ads, Instagram, né? Qualquer plataforma de anúncio. Quando o usuário chega dentro do nosso site, vai ter um texto, vai ter um artigo. Se ele ler, vai agregar muito valor para ele, que é a ideia, inclusive, e vai ter um anúncio ali sendo exibido. Semelhante a um vídeo no YouTube. Sim. Esse anúncio que o usuário vê vai gerar uma receita para o dono do portal. Então, a gente ganha na diferença. E aí casa com aquilo que eu falei, não preciso fazer uma promessa agressiva, o usuário passou por dentro do site, viu o conteúdo, deixou a receita ali pra gente. E você tem um nicho específico que você atua ou não? São múltiplos nichos? Então, dá para atuar em múltiplos nichos, né? Ainda mais hoje com o auxílio de inteligências artificiais. Só que eu peguei a base que era do meu trabalho anterior, finanças, né? Então, vamos falar sobre finanças. Ainda mais foi um momento que eu me engajei muito com cartões de crédito, sobre como ter milhas para viajar de graça, né? Tipo, programas de recompensa e tudo mais. Então, eu fui por essa linha. Então, os portais têm conteúdo de tudo, né? Desde como conseguir um bom cartão de crédito até como funciona a criptomoeda, por exemplo. Legal. E isso hoje a gente está em vários idiomas, né? A gente está em português, está em espanhol, está em inglês, tem em francês também, estamos entrando para o alemão agora, o turco.
Então, Que legal. a escala é nível global. Nível global, ou seja, você pode dizer que você tem uma empresa a nível global hoje, Sim, né? Basicamente, porque você escreve para diferentes países aí, né? Os seus... E hoje você tem quantos blogs? Hoje a gente tem 4 rodando, né? Legal. 4 rodando em uma escala bem boa, e tem mais outros 8 estão iniciando ainda. Né? Então, Entendi que é aquele período de semear isso, para ele exatamente. dar o retorno. Legal. Então lá na frente é algo que a gente vai colher ainda. Né? Uau. Até tinha falado para você também que os eventos do Nitro 10X, que após eu ter ido, ter aprendido coisas novas e ter aplicado na operação, passou 2, 3 meses eu dobrei o faturamento. Uau. Isso aconteceu 2 vezes nos últimos 2, dos 3 Nitros que eu fui, né? Então, Você já foi em 3 Nitros? 3 Nitros 10X. Inclusive o último que teve agora recente, eu já conto que vai acontecer a mesma coisa, porque a gente está semana, a gente sabe o que vai acontecer. Então, sempre dobra o faturamento. Uau, ou seja, sempre dobra. Vai no Nitro, dobrou o faturamento. Dobrou o faturamento. Tá vendo, né? Então, você que está nos assistindo, já vai pro próximo Nitro, hein? É ir no Nitro e dobrar o faturamento. E agora que a gente decidiu entrar para Master 10X, né? Imagino que não vai dobrar. Imagino que vai acelerar 10X. Vai acelerar 10X, literalmente. exatamente. Não, e é legal você trazer isso, porque o que acontece, né? Você tem uma operação que hoje você toca, eu sei que é uma operação totalmente digital e você consegue tocar, então você fatura mais de 1 milhão trabalhando sozinho, e isso é interessante, porque para quem está assistindo a gente, prestar atenção que sempre existe um modelo de negócio que pode se encaixar naquilo que você carrega como propósito, naquilo que você sabe fazer ou naquilo que você está disposto a semear. Sim. Porque eu vejo que a sua história é uma história muito de uma pessoa que está disposta a semear, que é uma pessoa que está disposta a aprender. Né? E isso faz muita diferença para quem empreende. Né? E até olhando para isso, né? Como que você analisa toda essa questão da sua disposição de aprender? Né? Se você pudesse falar aí para uma pessoa, cara, estude, aprenda, o que você falaria ali? Tudo começou lá com o livro que a minha esposa me deu. Sim. Né? Então ali foi semeado, ali foi plantado e eu nunca mais parei de colher. Porque foram dezenas de livros até então. Em casa tem dezenas de livros que eu não li ainda, inclusive estão na fila. Mas eu também comecei a investir muito em treinamento, cursos e etc. E é uma questão também de ambiente. Então comecei a ir em muitas imersões, conhecer pessoas novas. E isso vai expandindo muito o nosso campo de visão. Tem muita coisa que às vezes um empresário de um outro nicho, de uma outra área de atuação faz, mas que a gente pode pegar e implementar no nosso negócio também. Então, isso tudo ajuda a aumentar o campo de visão e a colocar estratégias novas para rodar. E é legal você trazer isso, né? E você falou do Nitro, você está recentemente com a gente dentro da Master, né? E eu queria entender, né? Em que momento você toma a decisão de entrar na Master? Né? Como que foi isso? Eu sei que você não entrou em um dos NITs, você entrou aí depois num programa que a gente teve aqui. E eu queria entender como que é essa sua jornada, tanto com a DTS, com o Piero, né? Quando que você conheceu o Piero? Bom, isso foi em novembro de 2024, que eu fui no primeiro Nitro. Fui como convidado, apenas alguns amigos iriam estar presentes, consegui como convidado. Vai ser um evento para empresário, eu tenho um CNPJ, sou empresário, eu vou estar lá também. Né? Um ambiente propício para isso. Só que chegando lá eu fui muito surpreso, né? Principalmente pelo lado espiritual. Então, que era algo até então que a gente ignorava, não tratava como deveria. E ali eu fui impactado. Tanto é que na mesma semana a gente entregou nossas vidas para Jesus, né? Conhecemos como nosso Senhor e Salvador, e tudo começou a melhorar. E passou uma semana, eu já garanti o ingresso do outro Nitro que aconteceria em maio, né? Em maio desse ano, de 2025. Eu identifiquei eu quero estar nesse ambiente. É um ambiente onde tem muitas pessoas boas, muitas pessoas com princípios bíblicos, né? Princípios cristãos. Então é um ambiente para a gente se estar. E quando chegou em maio, né, teve toda a experiência do evento, eu falei, eu quero andar com esse pessoal. Eu vi que era uma família mesmo, tinha toda uma amizade, um pessoal super simples, super disposto a ajudar, principalmente quem está começando. Então eu falei, cara, eu quero andar com essa galera. E é interessante você falar isso, porque mesas têm um incrível poder de mudar destinos. Né? Eu falo que eu também, quando conheci a DTS, conheci o Piero, estava numa transição, né? E eu tive a certeza que quando você começa a andar com um grupo que tem princípios,
propósito, né? Tem metas bem definidos, né? E acho que o grande lance aqui é o princípio, né? O princípio que a Master carrega, que o grupo DTS carrega, que são princípios cristãos voltados ali para a família. Isso tem um incrível poder de te conectar com pessoas que numa rodada, numa mesa, vai mudar, vai te dar um insight, vai entregar. Isso é uma coisa que a gente vivencia muito dentro da Master, né? Sim. Tem os nossos momentos de hot seat, tem os nossos momentos de mesa, que muitas vezes você chega lá e fala, será que eu vou conseguir compreender ou ajudar? Mas, na verdade, a gente é tão abençoado que também a gente consegue abençoar muitas pessoas, né? E isso é muito interessante, porque, de fato, mesa é o que vai mudar ali, muitas vezes, o destino de muitas pessoas, né? E é o que a gente busca dentro da massa, que é o que você trouxe, né? Cara, vou começar a caminhar com esse grupo, vou começar a caminhar com essas pessoas. Eu tomei a decisão, né? Eu falei, em novembro, no próximo Nitro, eu vou entrar. E aí, tanto que teve o workshop, eu não lembro, acho que foi em setembro, Isso, foi um outubro. workshop que nós tivemos em setembro, eu acho. Isso, e aí o Fábio Ruiz, quem me tocou, né, o workshop, e ele falou muito sobre pessoas. E após a palestra, né, eu conversei com ele também, pessoalmente, e eu reconheci que seria um ato de egoísmo da minha parte, literalmente, falta de humildade, de querer fazer tudo sozinho. Né? Tipo, eu consigo faturar um bom dinheiro fazendo isso, mas é só para mim. Com quem que eu reparto o bolo? Não tem com quem repartir. E qual que é o próximo nível? Eu vou ficar sempre nisso? Então, eu preciso de pessoas, tanto para me ajudar, quanto para eu poder ajudar também. E aí é um ponto interessante, porque a lógica inverte, né? Tem muita gente que acha que empreender é só pelo dinheiro. E eu vou ser bem sincero, eu também, quando comecei a empreender, queria empreender só pelo dinheiro para ficar rico e tudo mais. Aí, beleza, você ganha dinheiro. E aí? E depois disso? O que você vai fazer? Exatamente. Quantas pessoas você vai ensinar, ajudar? Qual é o seu propósito? A sua empresa ela vai servir somente a você ou ela vai servir a mais pessoas, né? E eu acho que esse é o grande diferencial, né? Porque, vamos lá, se for mentoria para só ganhar dinheiro, tem um monte aí no mercado. Sim. Mas qual é que vai tratar de fato o seu propósito e aquilo que você carrega? Eu acho que é muito disso que você está trazendo aí. Exato, até porque, vamos falando de números, né, especificamente. Então, primeiro ano de operação, quando eu saí da prestação de serviço, consegui fazer 1 milhão. No outro ano, que foi o ano passado, 2024, consegui fazer 1,9 milhão de faturamento. Então, é um bom dinheiro. Sim, né? sim. Esse ano, a gente já está chegando em 4 milhões e o ano ainda não acabou. Então, está crescendo muito o faturamento da empresa. E do jeito que está, se eu não mexer em nada, no ano que vem já vai dobrar de novo. Né? Isso que eu falei do Nitro que dobra é no mensal, não é no anual. Sim. Então, no ano está dobrando. Então, a gente vai chegar em 4 milhões esse ano. E no ano que vem, eu falei, cara, a gente já está projetado, já é fato que vai acontecer 7 milhões e 800 de faturamento. Só que eu falei, olha, beleza. E o que eu estou fazendo para a sociedade? Com quem que eu estou ajudando? Né? Eu estou gerando emprego? Eu estou gerando valor? Como que eu posso fazer isso? E eu pensei, isso nasceu aqui na DTS. Olha, eu vou usar a minha empresa para servir. Né? Eu quero realmente ajudar as pessoas e fazer o papel de liderança. Eu quero contratar pessoas, porque é muito cômodo para mim. Eu estou sozinho, eu faço tudo isso de faturamento e está tudo certo. Mas eu quero liderar pessoas, eu quero contribuir para que esses jovens evoluam, principalmente aqueles que têm vontade, pessoas que estão fazendo por onde. E, milagrosamente, né, tá começando a aparecer essas pessoas. Né? Então, outro dia, o rapaz na entrada do prédio mesmo, do condomínio, ele falou, cara, eu quero mudar de vida, você consegue me ajudar? Como você pode me dar um direcionamento? Eu só preciso da direção. Legal. Outro dia mesmo, entrando no restaurante também, o rapaz falou, cara, a gente está aqui, eu estou vendendo bala, mas eu quero evoluir, quero crescer na vida. Então tá aparecendo isso, aflorou muito esse desejo em mim. Falei, cara, eu posso pegar essas pessoas e trazer para dentro da minha empresa, né, aplicando esses princípios que eu estou aprendendo aqui também na DTS, expandir a empresa e ajudá-los também a mudarem de vida, assim como eu mudei. Sim, e é o ponto do transbordo, né? Sim. O quanto você consegue transbordar daquilo que Deus tem entregado nas suas mãos. Né? Então, vamos lá. Hoje você tem bastante conhecimento, você tem um negócio que fatura muito bem, você entra em muitos lugares que pessoas não conseguem entrar, e aí você hoje já consegue compartilhar isso, ver isso. Você acha que essa foi a sua principal mudança quando você chegou aqui no nosso ecossistema? Sim, o questionamento sobre propósito. Né? Porque, beleza, eu vou ganhar dinheiro, isso é fato. Eu sei que vai acontecer, porque já está acontecendo. Só que depois?
né? Tanto é que essa caminhada sem Jesus, eu não sei como que seria. Tipo, beleza, vou ter dinheiro, mas o que eu vou fazer com esse dinheiro? Hoje em dia eu penso em ganhar mais dinheiro, não para mim, mas para poder contribuir com obras sociais, dizimar mais, ofertar mais, e também fazer com que esses jovens, né, que eu estou em processo de contratação, que eles evoluam também, que levem a palavra adiante e que carreguem esses princípios também. Então, eu estou pensando muito mais como usar minha empresa para servir, né? Literalmente, vou te ensinar a ganhar dinheiro, a gente vai ganhar dinheiro junto, depois, se você quiser fazer alguma coisa também, que faça, mas que leve a mensagem adiante, né? Quero ajudar a forjar homens bons. Exato, e o que você trouxe é muito importante, né? O empresário, ele tem que estar com o coração de servir. Que era algo que eu não tinha antes de entrar no ecossistema. Exato, e é uma coisa que a gente fala muito aqui, porque assim, é no servir, né? O servir, ele é uma dádiva do reino, né? Uhum. Sim, a própria Bíblia vai falar que o maior é aquele que serve, né? Então, quando a gente tem o coração no servir, nos é acrescentado mais. Por quê? Porque a gente está servindo com o nosso coração, a gente está entregando, né, aquilo que nos foi dado, né? E é interessante você trazer isso, por quê? Porque o que a gente busca é ter empresários com propósito, é ter pessoas que têm esse coração de serviço mesmo, que vão colocar ali a mão no arado para trazer mais pessoas, para mudar a sociedade, né? Porque às vezes a gente fica dependendo muito dos outros, né? Porque a política, porque o presidente, porque o prefeito. Não, mas o empresário, e aí eu entendo que o empresário com propósito, ele é o cara que mais pode mudar a realidade das pessoas ao lado delas. Por isso que eu sou apaixonado por esse propósito que a DTS carrega. Por quê? Porque a ideia é, de fato, fazer empresários do reino, né? Com esse coração, com esse propósito, com esse serviço, né? E é interessante você trazer isso. Por quê? Porque isso mostra que nós estamos no caminho certo, porque é o que nós buscamos todos os dias aqui, né? Em conversa com o Pierre, em conversa da diretoria, é o que a gente busca. Como que a gente faz os empresários que estão no nosso ecossistema prosperar, não só em questão financeira, mas ter uma família próspera, ter uma vida próspera. E aí, vida próspera não quer dizer sobre uma vida com muito dinheiro no banco, porque se você tem muito dinheiro no banco e não está compartilhando e não está transbordando, você está servindo a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Sim. Você não está servindo ao Deus vivo, né? Então, e isso é interessante, esse contexto, né? E olhando para a sua trajetória, Leandro, cara, o que mudou do Leandro lá na faculdade de contabilidade para o Leandro agora, cara? Com essa mentalidade de, preciso servir mais, preciso entregar mais. Qual foi a principal mudança que você nota? Cara, naquele período de 2021, durante a migração do assalariado para o empresário, né, para o prestador de serviço, nesse mesmo momento, a gente descobriu que a gente estava grávidos, né? Então, teve a minha filha que veio nesse momento. Então, foi um fator também que foi determinante para tudo isso acelerar, tudo isso crescer cada vez mais rápido. Então, o fato de ter alguém olhando e se espelhando em cada atitude nossa faz a gente ter uma transformação gigantesca, né? Além dos livros, além dos cursos, mentorias, treinamentos, imersões, tudo, ainda tinha um ser pequenininho, tem ainda, né, dentro de casa, que a gente tem que moldar nossas atitudes, nossas falas, tudo que a gente faz, e a gente tem que ser referência. Então, o Leandro da faculdade, eu não tinha perspectiva de futuro, eu só estava fazendo ali, quero ganhar dinheiro, uma falácia, né? Foi importante, talvez nos anos 80, nos anos 90, 70. Sim. Tem muita gente que ganhou muito dinheiro com diploma na parede e está tudo bem, né? Tem gente que ganha ainda hoje e está tudo bem, mas não era o que eu queria. E graças a Deus que eu fui atrás dessa promessa do trabalhar de onde quiser, como quiser, na hora que quiser, né? Porque hoje eu tenho um tempo de qualidade para brincar com a minha filha. Uau. Então, terça-feira, meio-dia, eu tô lá brincando com ela. 4 horas da tarde, tô brincando com ela. A gente vai na piscina do condomínio, a gente vai na brinquedoteca. Vamos no shopping. O trabalho, tudo bem, né? Tem a sua importância também, mas primeiro a família. Então, muitas vezes eu trabalho até no final do dia, estico mais no final do dia, porque durante o dia eu tô com a minha esposa, tô com a minha filha, e isso é muito importante, isso não tem valor, né? E é um tempo que a gente sabe que não volta. Não volta. Então, eu gosto disso. Tanto é que eu até falo que se fosse a mesma dinâmica de ganhar o mesmo salário que eu ganhava anteriormente, já valeria muito a pena pela liberdade. Mas graças a Deus que é muito mais, né? E a ideia também é usar para servir.
Hoje eu tenho essa base cristã, esses princípios cristãos, estou aplicando, ainda estou me desenvolvendo, né, cada vez mais. Sim. E reconhecer principalmente que sozinho eu posso até ir até tal lugar, né? Mas acompanhado, com mentores, eu vou muito mais longe. Com certeza. Que até falando do que me motivou a entrar na Master foi isso. Olha, eu tenho o conhecimento, mas às vezes eu estou tão imerso no operacional que eu não lembro de olhar para tais indicadores, não lembro para olhar para o estratégico. E ter alguém falando, cara, você precisa olhar isso daqui, você precisa fazer isso. E esse é um ponto interessante, né? Porque às vezes a gente está tão ali no dia a dia e a gente conhece, quem empreende, conhece ali o negócio, né? Do A ao Z. Mas aí, quando você tem um olhar de fora, muitas vezes pode surgir ideias, pode surgir novos negócios, Sim. novas oportunidades que às vezes a gente não estava enxergando, né? A gente já teve a oportunidade de conversar numa sessão e aí a gente olhou, cara, ó, como que a IA vai interferir no meu negócio? E aí depois você nós conversamos, Rafa, daquilo lá já surgiu várias outras coisas de IA Sim. que eu comecei a implantar, que já mudou o jogo. Ou seja, às vezes um direcionamento ou um olhar de quem está de fora muda toda a estrutura do negócio. Sim, com certeza. E uma pergunta pode te fazer pensar de um jeito que muda a sua história. Exatamente. Eu falo que você sempre está a uma pergunta da vida extraordinária. Sim, e normalmente essas perguntas acontecem nas mesas que mudam destinos. Exatamente, exatamente. Você sempre está a uma pergunta de... Porque muitas vezes o empresário ele quer falar. Mas aquele que é sábio, ele está sempre preocupado em fazer as melhores perguntas, em buscar as perguntas certas ali. E aí você só começa a aprender isso quando você começa a andar em grupo, porque você vê que as pessoas perguntam bastante. E aí um vai entregando um pouco daquilo que carrega, o outro entrega mais um pouco, e aí o jogo de fato vai mudando. E Leandro, a gente já está chegando ao fim do nosso podcast, e eu queria que você deixasse uma mensagem para o Leandro daqui 10 anos. Leandro, daqui 10 anos? Exatamente. Bom, Leandro, daqui 10 anos... Cara, que bom que você não parou de estudar, que bom que você continuou olhando para a sua casa, para a sua família, que bom que você encontrou Jesus e que isso tudo tenha valido muito a pena, né? Que você possa continuar disseminando a palavra do reino cada vez mais adiante. Amém. E possa continuar com esse coração, essa vontade que você tem de servir, que é grandiosa hoje. Amém, amém. Fico feliz por isso. Também quero deixar aqui para você deixar aí as suas redes sociais, para quem... Um recado final para a nossa audiência que está te escutando, que quer conhecer um pouquinho mais da sua história, como que a pessoa te acha, fique à vontade. Bom, hoje eu tenho um Instagram, que é Leandro Santos com 2 As, né? Leandro. E não compartilho muito conteúdo, mas estou lá disponível para conversar. Tá? Pode mandar um direct lá, a gente troca uma ideia. E vamos mudar isso aí, hein? Vamos compartilhar. Vamos mudar, é uma questão de processo, né? Estamos agora no servir e vamos lá no compartilhar conteúdo também. Então, quem sabe em breve também eu posso vir falar de estratégias do digital, coisas de otimizações de sites, né? Toda empresa precisa de um site, isso é o que eu faço diariamente. Não sites institucionais, mas pensando no usuário. Então, sim, pode ser algo que venha a aflorar também, né? Principalmente nessa ideia do servir, de ajudar os nossos companheiros empresários. Amém, amém. Leandro, estou muito feliz de receber você aqui. Foi uma conversa incrível. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe você, sua família e todo esse projeto, esse propósito que você carrega. É nítido nos seus olhos a vontade de servir, é nítido nos seus olhos esse coração que você tem de ajudar pessoas. E assim, foi um prazer falar com você aqui. Prazer todo meu, Rafa. Obrigado, meu Deus abençoe também sua casa. E você que está aí nos assistindo e acabou de assistir esse episódio incrível, quero convidar você para já seguir esse canal. E embaixo desse vídeo aqui tem uma ficha de aplicação. Se você quer fazer parte da família Master 10X, clique aqui, comece a aplicar e aí eu tenho certeza que um dos nossos consultores vai fazer uma avaliação da sua empresa e vai ser uma honra te ver aqui nessa família Master 10X e quem sabe você sentado aqui na frente contando a sua história. Então, te vejo no próximo episódio.